Oi, gente, tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas sobre fontes energéticas e aí hoje nós vamos falar de fontes renováveis, as consideradas alternativas energéticas, tá? Então nós vamos estar falando dentro das diversas fontes que geram energia elétrica ou outras fontes de energia. Nós vamos falar de maneira geral sobre energia eólica, sobre a solar, o biodiesel e o biogás, ok? Bom, relembrando, né? É sempre bom a gente dar uma relembrada sobre esses assuntos. Vocês sabem que as fontes de energia, elas são classificadas em fontes renováveis e não renováveis. Aqui nós vamos estar falando das fontes renováveis, ou seja, são aquelas que ou o homem ou a natureza tem condições de repor novamente em um período, né, relativo à vida humana, tá? De maneira geral, as fontes renováveis, elas são consideradas mais energias limpas. Isso não quer dizer, tá, que uma fonte renovável ela não possa gerar algum impacto ambiental, tá? Mas se comparado com as fontes não renováveis, principalmente com os fósseis e também com a energia nuclear, a fonte renovável ela é considerada uma energia mais limpa, tá? E hoje nós estamos num momento, né, de problemas ambientais, problemas climáticos, aquecimento global, e aí tudo que você fala em reduzir a emissão de gases que provocam, por exemplo, aquecimento global, você vai cair o quê? Nas fontes renováveis, tá? Não esqueça que sempre quando você fala de uma fonte, toda fonte de energia ela tem a sua vantagem e desvantagem, toda, tá? E muitas vezes ela é extremamente vantajosa para um determinado uso, para um determinado lugar do Brasil e do mundo, vamos focar no caso Brasil, mas de repente para outro lugar não é favorável. Então já caiu várias vezes em diversas provas, principalmente no Enem, que ele coloca uma situação problema, as condições naturais, né, e energéticas que de repente aquele lugar possui, e aí ele vai te perguntar qual é a melhor opção energética. Então muitas vezes para um determinado lugar a energia eólica é a grande opção energética, mas por exemplo na nossa região central, a energia eólica não é tão vantajosa assim como, por exemplo, seria na região Nordeste, né? Por quê? Porque a nossa região não tem as características naturais idênticas da região Nordeste. Então, sempre quando você for falar das fontes renováveis e as consideradas mais alternativas, né? Alternativas porque elas não são as principais, você sempre tem que estar levando em consideração o lugar. Muitas vezes ela é favorável para cá, mas para outro lugar não é e vice-versa, ok? Bom, você sabe também que quando você fala em matriz energética, né, nós já falamos sobre isso, todas as fontes que você utiliza, todas as formas, né, de energia que você utiliza em um país para gerar não só combustível, como energia elétrica e outras formas de energia. No Brasil, o Brasil é um país que tem um equilíbrio energético. E aí nós vimos que cerca de 43% da matriz energética, eu estou falando da energética geral, tá? Eu utilizo uma fonte renovável, né? E por que a gente tem esse uso maior? Né? Porque mais de 60% da energia elétrica brasileira, ela vem de hidrelétrica, né? Então eu acabo tendo aqui, ó, quase que um equilíbrio, né? 43% de renovável e 57% de fonte não renovável, que é ainda predominante com a matriz energética brasileira, ok? Bom, mas essas fontes que nós vamos falar hoje aqui, essas quatro aqui, eólica, solar, biodiesel e biogás, tirando a biodiesel, que é mais focada para a produção do combustível mesmo, né, usado nos automóveis, tanto a eólica como a solar, como a biogás, que também tem essa opção, mas elas são mais voltadas para a geração de energia elétrica, tá? Então elas estariam compondo a matriz elétrica brasileira. Lógico que junto tá na matriz energética, tá? Nós já vimos isso, matriz energética é tudo que você usa como fonte de energia, e matriz elétrica são as fontes utilizadas para geração de energia elétrica, onde no Brasil predominantemente é por hidrelétrica, ok? Bom, dentro da energia eólica, né, quando você fala em energia eólica, é lógico que todo mundo sabe que eu estou falando da energia produzida pelo
vento. Gente, a energia eólica, ela é considerada a grande, juntamente com a solar, as grandes, né, fontes limpas do planeta, tá? Porque é lógico que ela tem desvantagens, mas se você pensar ambientalmente falando, principalmente climaticamente falando, elas são extremamente vantajosas e elas são extremamente limpas, climaticamente falando, tá? Então, quando eu falo energia eólica, eu estou falando da energia produzida pelo vento. Se eu te falar, por exemplo, há 20 anos atrás, Celilza, era uma fonte energética bastante usual no Brasil? Não, né? Era uma coisa muito alternativa, mas ela começa a ser mais investida, começa a ter maior investimento nessa fonte a partir, né, da grande crise energética que nós tivemos no Brasil entre 2000 e 2001, quando teve o chamado apagão energético, certo? E aí o Brasil teve que buscar alternativas, né, na geração de energia elétrica. Dentro dessa alternativa, a eólica foi a que é um grande foco. Então, se você for ver praticamente quase que nos últimos 20 anos, né, que nós temos praticamente 20 anos dessa energia, a energia eólica só vem num ritmo de crescimento. Só cada ano aumenta a produção de energia elétrica por meio do vento. E o ano passado, né, ela passou a ser, o ano passado, em 2019, ela passou a ser, pessoal, a segunda principal fonte elétrica do Brasil, perdendo apenas para a hidrelétrica. Ora, quanto que ela corresponde como fonte elétrica? Ela corresponde em torno de 9,2%, isso dados do ano passado, 2019, tá? Ora, quem era o segundo lugar? Segundo lugar, né, que era até 2019, era a geração de energia elétrica por biomassa, né? Você utilizar algumas formas, principalmente animais e vegetais, como por exemplo biogás, cana, lenha, ou outras fontes que gerariam energia. A biomassa era em segundo lugar. Primeiro era elétrica, depois a biomassa. E aí o ano passado a energia eólica ela pulou para 9,2% e a biomassa ficou com 9%. Então uma pequena diferença, tá? Mas hoje é a segunda maior fonte de energia elétrica do Brasil, é a eólica, perdendo, é lógico, distante, mais de 60% de hidrelétrica. Mas a energia eólica, ela tem vantagens e desvantagens. Então, como eu falei para vocês, sempre quando você fala em vantagem, você tem que pensar economicamente falando, socialmente falando, ambientalmente falando, né? Então, que vantagens que eu teria de uma fonte, no caso, a eólica? Primeira grande vantagem é que ela é renovável. Então, o vento constantemente vai estar ali se renovando, porque o vento é o ar em movimento, deslocamento do vento, certo? Do ar, perdão, devido à diferença de pressão atmosférica, vai fazer o vento. Então, o vento é algo que praticamente todos os dias se renova, então é uma fonte renovável. Ela é considerada também uma fonte limpa em relação à condição climática. Por quê? Porque você não queima nada, você não emite nenhum poluente para a atmosfera. Então, o vento bateu na hélice ali, né? E ela girou, certo? E automaticamente ela gera energia que vai ser distribuída. Então você não queima nada. Então é uma energia extremamente limpa. Então quando você fala por questão ambiental, a energia eólica é uma grande opção, certo? Também, no caso, ela tem uma vantagem, porque ela vai, uma outra grande vantagem é que ela vai gerar diversos empregos. E ela gera empregos tanto de forma direta como indireta. Tá? Emprego, ela gera renda, né? Tem muitas propriedades, por exemplo, no Nordeste, que praticamente é como se você alugasse essas áreas para a instalação dessas centrais eólicas, certo? Porque para gerar energia você não tem uma ali, né? No caso, uma torre ali para você gerar, você tem várias, né? Então, muitas vezes você utiliza uma área que antes você podia usar para uma outra atividade, tá? Você pode instalar essa central eólica, certo? E você receber mensalmente os royalties por isso, né? Ou seja, você receber por estar instalado na sua propriedade essa fonte de geração de energia. Fora que ainda no meio disso você pode desenvolver, por exemplo, a criação de gado, né? Então, ela gera também emprego e renda,
certo? E no caso do Brasil, ela é extremamente vantajosa porque nós temos regiões com grande quantidade de ventos, tá? Mas para você gerar muita energia, os ventos têm que ser constantes, né? E aí vem um problema, né? O vento, mesmo em alguns lugares, ventarem muito o ano inteiro, você não vai ter a mesma velocidade do vento 24 horas por dia. Então, o que acontece? O vento não vai ser que nem um ventilador que você liga na tomada e a hélice gira numa velocidade constante por tantas horas é limitada. Não, não é assim. Tem hora que vai ventar mais, tem hora que diminui o vento, tem hora que gera muita energia, certo? Então, qual é uma desvantagem, tá? Uma desvantagem da energia eólica é que ela não é, olha só, não é uma energia constante. No que sentido que ela não é constante? Você não vai ter a geração de energia eólica de uma maneira constante que você possa ter, por exemplo, um lugar dependendo exclusivamente dessa fonte. Por quê? Porque como o vento ele varia a velocidade, a energia ela tem esses picos de alta e baixa produção. Então você imagina uma casa dependendo apenas do abastecimento elétrico da central eólica. Você teria energia subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. O que aconteceria? Provavelmente vários aparelhos da sua casa iriam queimar. Então a central eólica ela entra na central, né, da distribuição de energia com outras fontes que redistribui, tá? Então, por enquanto, até então, a central eólica, que é extremamente importante, é aqui uma das que mais cresce no Brasil, ela entra dentro do setor elétrico brasileiro, mas você não tem um lugar que possa dizer que é 100% abastecido por uma central eólica, ok? Então, ela não é constante, certo? Então, isso não dá essa regularidade energética, tá? Também uma grande desvantagem é que ela ocupa uma grande área. Não sei se alguém conhece uma central eólica, mas ela ocupa hectares, porque cada torre, né, cada central ali, ela ocupa um espaço considerável. Você tem que ter um distanciamento de uma central eólica. Então você coloca uma aqui, outra aqui, outra aqui. Então você vai distribuindo e você utiliza hectares. Então, por exemplo, se eu tenho uma região que venta muito, favorável. Mas, por exemplo, o espaço é muito restrito, já não é uma vantagem para a central eólica, porque vai exigir uma grande área, porque eu tenho que instalar várias hélices ali, várias torres ali, para gerar energia satisfatória, tá? Também, ainda de maneira geral, ela gera uma questão de poluição sonora. É lógico que quem conhece uma central eólica sabe o que eu estou falando, não é nenhum ruído absurdo, barulhento, mas vocês imaginam algo que vai girar de maneira geral 24 horas por dia, né? Então o vento batendo nessas hélices, fazendo ela girar, ela gera um certo ruído. Por isso que toda a ocupação, casas e tal, ela tem que estar no mínimo 200 metros instaladas daquela central. Porque se você ficar com aquele ruído constante, sempre o mesmo barulho, é considerado uma poluição sonora, tá? Então também gera essa questão da poluição sonora, não é tão grave, mas existe. E também, né, não deixa de ter um problema em relação às aves. Porque as centrais eólicas, geralmente, elas estão instaladas, pessoal, voltadas para onde vêm os ventos. E as aves, geralmente, elas migram, né, com essas rotas dos ventos. Então, muitas vezes acontece de algumas aves se chocarem nessas hélices, né? Então, acaba gerando um problema, né, em relação a algumas aves, certo? Mas, de maneira geral, ela é considerada a grande energia limpa, ok? Bom, de maneira geral, qual é o lugar mais favorável à central eólica? Região Nordeste. Por quê? Porque a região Nordeste, pessoal, é um lugar que você tem ventos constantes, principalmente no litoral, tá? Então podem observar
que geralmente em épocas que ventam muito no litoral do Nordeste, geralmente sai alguma notícia que aumentou a produção de energia naqueles dias em relação à eólica. Porque se acelera o vento, você vai acelerar as hélices e vai gerar mais energia. Um problema que aqui tem, pessoal, que ainda não tem como você armazenar essa energia, né? O que ela gera, você transmite. Então não tem uma forma de armazenamento, acaba sendo uma desvantagem. Ok? Isso aí entra porque ela não é constante, né? Porque você não tem como armazenar, então o que gerou, você transmite. Então não tem como você armazenar e tá transmitindo constantemente, até então. Ok? Bom, qual é o lugar, pessoal, mais favorável à instalação e onde nós temos a maior produção de energia eólica? O Rio Grande do Norte, perceba que você tem 3 estados com destaque do Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará, esses dois extremamente favorável, né? Se você pensar aqui, ó, ele vai estar lá naquela voltinha do Brasil aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? No Rio Grande do Norte e Ceará, é uma região que vai pegar ventos, né, de diversas regiões, principalmente porque é uma região, né, de encontro de ventos alísios. Então é um lugar que venta muito o ano inteiro, certo? E isso é extremamente favorável também à geração de energia. Bahia também é outro estado que tem grandes centrais eólicas, o Piauí também, e fora da região Nordeste, o grande destaque é o Rio Grande do Sul, tá? Rio Grande do Sul, na região de Osório, né, próximo a Grande Porto Alegre, nós temos centrais eólicas também no Rio Grande do Sul, porque é uma região que, de maneira geral, venta bastante durante o ano inteiro, tá? Mas falou em central eólica, automaticamente você vai lembrar da região Nordeste. Bom, ela está instalada em pelo menos 12 estados no Brasil, ok? Bom, essa é a grande fonte alternativa depois de hidrelétrica, é a eólica, hoje no Brasil. Aí depois nós temos a biomassa, só que aí entram várias fontes que compõem a biomassa, tá? Uma outra que tem crescido muito no Brasil, que é considerada a grande fonte de energia renovável, né, limpa, que seria grande produção barata, tá? Seria a energia solar, né, que hoje representa 1,2% da energia elétrica no Brasil, certo? 1,2%, é muito pouco ainda, ok? Mas tem crescido. É considerada, né, segundo os especialistas, é a energia que a tendência é mais crescer, mas ainda ser entre as primeiras acho que vai estar um pouco longe, certo? Quando você fala energia solar, eu sempre falo, não confunda central solar, de aquecimento solar, com energia fotovoltaica. A central solar, né, no caso de aquecimento solar, é aquela quando você tem no telhado das casas um sistema que aquece a água, né? Ela passa por sistema de serpentina e vai sair essa água aquecida na torneira, no chuveiro. Então você acaba economizando energia porque você não vai ligar o chuveiro para esquentar a água, né? Você vai usar o aquecimento solar. Quando eu falo de energia solar, eu estou falando da chamada placas fotovoltaicas, que vai pegar a luz do sol, certo? Essa incidência solar e vai transformar em energia elétrica. Não é a mesma coisa. Então, aquecedor solar é uma coisa, energia solar é outra, ok? Então, esse sistema, né, que vai que vai transformar em energia elétrica, nós usamos as placas fotovoltaicas. Como sempre, toda energia tem a sua vantagem e desvantagem. Qual é a grande vantagem? Primeiro, que é uma grande fonte renovável, né? Nem precisa dizer a vantagem para o Brasil, um país tipicamente tropical. É uma energia extremamente limpa, ela não polui nada, é considerada a mais limpa de todas, ela não polui, ela não provoca grandes impactos ambientais na geração de energia elétrica, certo? Mas ela tem uma grande desvantagem, né? Qual é a grande desvantagem? Primeiro, que não é constante. Como assim? Você não tem sol 24 horas por dia, certo? Então ela entra no sistema da geração de energia, certo? Só que você vai ter que ter ainda uma outra fonte que te ofereça energia durante a noite ou num dia chuvoso,
Então imagina que você tem na tua casa instalado uma central solar. Primeiro que você vai ter 2 relógios na sua casa. Um relógio que vai marcar a energia que é mandada para você da rua, a energia elétrica, certo? E um outro relógio que vai medir a tua geração de energia solar. Então, se você está pegando num dia de muito sol, numa época dessa, agora a nossa região seria perfeita, né? Quase não chove. Muito sol, né? E você está gerando uma grande quantidade de energia. Essa energia, ela vai abastecer de repente as coisas que você usa no seu dia a dia. A televisão que vai ligar, a geladeira, o ar-condicionado, a TV, o chuveiro, tá? Você ali usou energia. Quando chega a noite, você não tem um grande armazenamento, não tem como você armazenar essa energia que produziu o dia inteiro, né? Quando chega a noite, essa produção de energia ela vai despencar, que é noite. Aí o que você faz? Você usa a energia que vem do sistema, né, da empresa, que vem da rua, para você ter a tua vida normal durante a noite. Então o que acontece? Quando chega no final do mês, né, esses 2 relógios vão te indicar quanto que você gerou de energia solar e quanto que você consumiu. Tem casas, né, tem empresas que instalaram placas que geram mais energia do que ele gasta. Então, o seu excedente, o que eu gerei a mais que eu não gastei, ela vai para distribuir, vamos dizer assim, para a empresa. Então, é como se eu gero a minha energia, né? E ainda o meu excedente eu posso vender, que abate praticamente no que eu teria para pagar, né? Hoje se coloca que essa fonte é um investimento que ainda no Brasil, ela tem um custo considerado alto, certo? Apesar de ter caído muito nos últimos anos, né? De maneira geral diz que é um investimento que pelo menos em 7 anos ele se paga, né? Não é algo baratinho, mas é algo que você vai ter pelo menos 30 anos ali podendo utilizar. Então, se você pensar tudo que você vai deixar de pagar, né? É um investimento a médio e longo prazo, ok? Bom, uma outra desvantagem, como eu falei, que ela não é constante, é a questão do custo, tá? Ora, qual é a região mais favorável na geração de energia solar ou fotovoltaica no Brasil? Pensaram? Geralmente, muita gente fala para mim assim, região norte, região da Amazônia, porque é uma região equatorial, bate sol o ano inteiro. Tá, esse aspecto seria extremamente favorável. Só que tem um problema. Qual é o problema da região norte? Tem um clima equatorial. É um clima quente, luminosidade boa o ano inteiro, certo? Mas muito chuvoso. Então, um lugar que chove muito não é favorável à central solar, porque toda hora tá cheio de nuvem, então diminui a incidência. O melhor lugar tem que ser um lugar que tem uma grande incidência de luz solar e que chova pouco. Então, a melhor região, pessoal, é justamente o sertão nordestino. O sertão nordestino é a região, pessoal, de maneira geral, que mais tem possibilidade de gerar energia. Hoje, os estados que têm um grande destaque na geração de energia se coloca o estado de Minas Gerais, o estado da Bahia, o estado do Ceará. Esses dois aqui, ó, eles pegam grandes áreas do sertão. Então é um lugar que é sol o ano inteiro, certo? E com pouquíssima chuva, que é um clima semiárido. Aí você fala Minas? Não esqueça que Minas, o norte de Minas Gerais está na região do Polígono das Secas. Então é uma região, na região divisa com a Bahia, é uma região que chove muito pouco, né? Então é uma região favorável à central solar. Então é uma energia que a tendência é crescer só no Brasil, só que ainda é um investimento considerado de maneira geral para a população brasileira caro, certo? Mas quem tem condições de investir é um investimento que você vai ter um retorno a médio e longo prazo, ok? Bom, outras duas fontes que também são fontes renováveis é o biodiesel e o biogás, tá? Quando eu falo biodiesel, não confundir com óleo diesel. Óleo diesel é derivado de petróleo. Biodiesel, diesel é um óleo, certo? Bio quer dizer que você gera esse óleo ou de uma planta oleaginosa ou de banho animal. Então eu utilizo, né, para geração desse combustível
plantas oleaginosas, como por exemplo, eu poderia citar a soja, que é a mais usada, cerca de 80% da produção de biodiesel no Brasil é proveniente da soja, certo? Que é a grande, né, produção agrícola, né, temporária no Brasil, tá? Poderia também utilizar a mamona, poderia também utilizar o girassol. O girassol também, pessoal, ele é utilizado na geração do biodiesel ou qualquer planta que você consiga extrair algum tipo de óleo, tá? No caso do Brasil, como a soja é o grande produto agrícola, né? É a grande oleaginosa produzida no Brasil, a soja ela acaba sendo o grande foco, além de produção, né, de outras coisas, né? Na produção do biodiesel. Então, 80% mais ou menos do biodiesel produzido no Brasil é proveniente da soja. E aí, depois, os outros 20% em média se utiliza de outras matérias-primas, inclusive banha animal. Quando eu falo banha animal, eu estou falando principalmente a banha do porco, né? Vocês sabem que a banha do porco, durante um longo período da nossa história, ele era a base da alimentação do brasileiro, antes da óleo de soja chegar com tudo. E hoje a banha, ela perdeu um grande valor, né, como algo comum na alimentação do brasileiro. E aí a banha hoje é colocado dentro da criação suína como uma alternativa na geração de energia por meio, no caso da banha. Então você produz um óleo, certo? Um combustível que eu posso usar uma planta oleaginosa ou a banha. O mais usado é a planta oleaginosa, tá? Como esse combustível, você gera combustível mesmo, tá? Ele tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Qual é a vantagem? Então, primeiro que ele é renovável, ele pode ser uma alternativa de combustível. Brasil seria extremamente favorável, porque o Brasil tem grandes áreas para plantar, né? Diversas espécies oleaginosas para produção, certo? Mas ela tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Ela vai concorrer com a produção de alimentos. Então, o que muitas vezes já se colocou e já se falou muito em provas? Muitas vezes o que acontece? Você pega áreas agrícolas que você poderia estar cultivando outros produtos, né, para abastecer a população, como alimentação básica, para produzir certas espécies como soja ou outros produtos voltados para a indústria do biodiesel. E isso que acaba acontecendo o quê? Você acaba encarecendo alguns produtos agrícolas voltados à alimentação da população local, né, em detrimento da produção de um produto agrícola voltado para a produção de combustível. É como se você usasse grande parte das terras, muitas vezes, não para gerar matéria-prima para as indústrias ou alimentos, mas sim para gerar combustível, né? Então, várias vezes já gerou um conflito, porque você acaba encarecendo, muitas vezes, até mesmo como matéria-prima, ok? No caso, pessoal, hoje, né, e o ano passado, foi liberado pelo governo um percentual de 11% do biodiesel no óleo diesel. Vocês sabem que o óleo diesel, derivado de petróleo, é o grande combustível utilizado, né, no transporte de cargas no Brasil, nos caminhões, tá? Até o ano passado se usava em média 10% misturando o biodiesel no óleo diesel, para baratear e também para diminuir a emissão de poluentes, certo? Hoje nós misturamos 11% do biodiesel se mistura no óleo diesel, tá? E a perspectiva é que chegue até 15%, que é a média que se coloca como o ideal. De cada litro de óleo diesel consumido, 15% desse óleo diesel, na verdade, é de biodiesel. Então, o biodiesel, você produz um combustível que vai movimentar automóveis, tratores, caminhões, né? Existem alguns ônibus, por exemplo, na Grande São Paulo, que é abastecida a biodiesel, que é uma energia considerada limpa. Mas a desvantagem é que ela concorre com a produção agrícola, né? Que muitas vezes é voltada como produção de alimentos.
Ok? Então, o biodiesel é outra fonte que tem crescido muito, ainda mais que tem uma relação direta com a produção de soja no Brasil. Tranquilo? E o Brasil está entre os grandes produtores de biodiesel, né? O grande nosso concorrente é os Estados Unidos e também a China. Ok? Biogás. O que é o biogás? Você vai gerar um gás. Que gás? Você vai gerar o gás metano, certo? Da decomposição de uma matéria orgânica, ou animal ou vegetal, certo? Esse biogás, você pode gerar energia elétrica, tá? Então, você pode abastecer um lugar com o biogás, ou você pode usar como energia térmica, muitas vezes para aquecer uma caldeira, alguma coisa, como aquecer alguma coisa, como uma fonte de energia. Certo? O biogás hoje, pessoal, ele é usado muito em algumas indústrias, inclusive em usinas de álcool. Então, o que muitas usinas de álcool fazem, né? Ela gera o álcool e o açúcar da cana, e aí eu tenho um resíduo que é o quê? Que é o bagaço da cana, toneladas de bagaço da cana. O que se faz já há um tempo para cá? Seca esse bagaço e coloca esse bagaço para queimar. Ao queimar, no caso, esse bagaço, tá? Ele gera energia para a própria usina, então é uma biomassa. Então, parte da energia elétrica que uma usina utiliza é do resíduo que ela mesma produz. Hoje existem alternativas e alternativas energéticas. O biogás, você gera energia ou elétrica ou energia térmica por a decomposição de uma matéria orgânica. Então, você vai instalar biodigestores. Essas bactérias anaeróbicas vão decompor esse material e nesse processo de decomposição eu gero o gás metano. Que pode ser, olha só, 51% em média do biogás produzido no Brasil, ele vem de aterro sanitário. Vocês sabem que o aterro sanitário é só matéria orgânica, tudo aquilo que é inorgânico, que é tudo que é plástico, papel, acrílico, ele vai para reciclagem e no aterro só vai matéria orgânica, que ela vai entrar em decomposição e nessa decomposição ela gera o gás metano que será canalizado e utilizado na geração de energia elétrica. Então, 51% do biogás no Brasil vem de aterro sanitário, tá? 25% de indústria de bebidas e alimentos, né? No caso, resíduos da produção de bebidas e de alimentos também é utilizada para geração, do caso do biogás. Suinicultura, criação de porcos, você vai usar o quê? Você vai usar as fezes dos porcos. 14% do biogás do Brasil vem das fezes do porco. E detalhe, a criação suína, olha só, a banha você gera o biodiesel, ok? E das fezes você pode usar o biogás, gerar energia elétrica. E essas fezes, o resíduo que sobra, né? Porque a fezes não vai desaparecer, vai sobrar um resíduo sólido. Esse resíduo, ele vai ser usado como adubo orgânico, né? Então você pega as fezes, você coloca num recipiente fechado, essas bactérias vão decompor as fezes do porco, vai gerar o biogás que vai ser armazenado, é uma fonte que dá para você armazenar ali, né, para gerar energia. E ainda o resíduo que sobra, o resíduo sólido, você usa como adubo orgânico, ok? Também é usado em lodo de esgoto, cerca de 6%, e os outros restantes, né, que complementam aí os 100%, seria o quê? De fezes de criação de aves, fezes de criação bovina e outras alternativas de matéria orgânica que você pode decompor e gerar energia elétrica, tá? Então perceba que dessas fontes renováveis, a que mais cai, assim, geralmente a preferida do Enem, o Enem gosta muito da eólica e da fotovoltaica, tá? Então nós temos a eólica, que é hoje considerada a segunda fonte elétrica, passou a biomassa, tá? A fotovoltaica solar, que tem crescido muito no Brasil, mas ainda representa menos de 1,5%. Aí nós temos alternativas energéticas como o biodiesel, que cresce muito na produção de combustível, certo? E a biogás, que passa também a ser uma grande alternativa energética. Ok, galera?
Então a gente finaliza aqui as fontes de energia não renováveis. É lógico que a grande fonte renovável no Brasil é a hidrelétrica, que a gente está vendo separadamente. Um beijo, gente. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.